Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Silvio Celestino. Hoje é sexta, 15 de março de 2024, tarde de verão aqui em São Paulo, 33 graus. E você está no 47º episódio do podcast do canal O Executivo. O nosso propósito aqui é falarmos sobre temas relevantes sobre a carreira executiva e a liderança executiva e empresarial. E para isso nós falamos sobre gestão de pessoas, o equilíbrio de vida pessoal e profissional e, é claro, sobre negócios, sobre finanças. Hoje o tema é interessantíssimo. Vamos falar sobre algo muito eclético. Falaremos sobre psicologia, coaching, carreira executiva e como é ser um autor de um best-seller. Então, vamos conhecer o nosso convidado. Ele nasceu em Recife, é casado, tem 3 filhos e 3 netas. É formado em Economia e em Ciências Contábeis pela Universidade Católica de Pernambuco e em Psicologia pela FMU de São Paulo. É Senior Coach certificado pelo Instituto de Coaching Integrado. Fez uma brilhante carreira com extensa passagem pela Alcoa, onde ocupou diversos cargos executivos em inúmeras áreas. Foi gerente nacional de contabilidade, administrativo financeiro, marketing industrial, operações de varejo, venda e distribuição, RH, qualidade. Olha, ele praticamente passou pela empresa inteira. É empreendedor, sócio-diretor da Alliance Coaching e autor do best-seller O que podemos aprender com os gansos. Um pensamento favorito seu não é porque você se importa com o assunto, não é porque se importa que você tem a ver com o assunto. O canal O Executivo tem a grande alegria de receber o psicólogo, coach executivo e escritor Alexandre Rangel. Alexandre, seja muito bem-vindo. Obrigado. Boa tarde para você. Olha, é uma alegria estar com você aqui, Rangel. A gente já se conhece há algum tempo, até fazia tempo que a gente não se encontrava. Eu não posso deixar de prestar minha homenagem ao Rangel, que é uma pessoa que eu respeito muito pela forma como ele trabalha, a leveza com que ele leva os problemas, as adversidades. A gente tem muito que aprender com ele. Rangel, eu não tinha percebido isso, né? Mas você tem uma carreira muito eclética. Você imaginava no começo dela que você ia passar por tantos departamentos de uma mesma empresa? Não. Isso aí é até interessante a gente conversar, porque quando a gente fala de carreira, né, para as pessoas, normalmente a pessoa tem em mente assim um plano de carreira. Exato. Né? A pessoa diz, não, mas eu gostaria de ter um plano de carreira. E na prática isso nem sempre é possível, diria assim, é até impossível. Né? Porque o que acontece na carreira da pessoa, eu acho que são aproveitamentos de oportunidades. Né? E foi o que aconteceu comigo. Lá em Recife eu comecei a trabalhar em auditoria, em contabilidade. Sim. Né? Sempre tive essa vocação assim de me relacionar, me comunicar com pessoas, né? E enfim, aí eu vim para São Paulo, promovido aqui pela Alcoa, né? E na Alcoa peguei o departamento de RH e por meio do departamento de RH, então foi que eu comecei a ter mais contato com pessoas. Sim. Né? Então, a minha carreira, que era de contabilidade, auditoria, economia, né? Eu comecei a migrar realmente para a área de relacionamentos interpessoais e desenvolvimento de carreira. Então, na realidade, eu acho difícil você ter um plano de carreira. Você vai aproveitando as oportunidades que vão surgindo. E essas oportunidades você cavou ou realmente foram percebendo em você essas suas competências, suas qualidades e foram convidando você para esses departamentos tão diversos? Olha, eu diria que a maioria foram convites. A maioria foi convite. Sim. Agora, algumas eu cavei. Por exemplo, eu tinha muita vontade de falar na rádio. Eu gosto de rádio, eu sou um fã de rádio, né? Na época era rádio AM. Sim. E aqui em São Paulo tive a oportunidade de conhecer o pessoal da Rádio Eldorado no início da minha carreira. E realmente ali eu busquei, né, me apresentar bastante, me vender, né, ali para a rádio e tal. E terminei sendo convidado. E a partir daí eu fiz Rádio Dourado, a Rádio CBN, Bandeirantes, Band News FM. Aí me disparei na rádio e aí fiz uma impulsão muito grande na minha carreira em função dessa visibilidade no rádio que eu dei. Mas foi uma coisa que eu cavei, você cavou, que eu tinha vontade. E o restante foi convite, Eu esqueci de falar aqui que você trabalhou nas rádios também. Aí foi você que quase 20 foi anos atrás, de rádio. Nossa, que interessante. Sabe que engraçado, porque sabe o que eu gostava de ouvir na rádio, Angel, eu achava curioso.
era quando falava as operações de Bolsa de Valores, lembra daquilo? Sim, sim, a Bolsa de Valores sim, hoje em alta de 0,5% do Banco do Brasil, PP. E eu achava incrível que o cara falava rápido. Eu conhecia ele. Pois é, e você sabe que eu acho que até eu peguei um pouco esse jeito meio rápido de falar, porque eu achava bonito o cara falar tudo aquilo rápido, narração de, não só de futebol, mas de corrida de cavalo também. Eu achava aquilo incrível. Eu não sabia que você tinha essa apreciação pelo rádio também. Tem, sim. E quem estiver assim, assistindo o podcast, é bem provável que já tenha me ouvido, né? O nome do boletim que eu fazia era Momento da Qualidade com Alexandre Rangel. É verdade. Era na Rádio Bandeirantes, CBN. Então, quem estiver aí assistindo vai lembrar, se assistir a rádio, até pelo meu sotaque, né? O Alexandre Rangel, Momento da Qualidade. Sim, é verdade. E desses departamentos que você passou, ou de repente até a rádio, o que foi mais desafiador? Ou qual foi o mais desafiador? Olha, eu acho que é recursos humanos. É o mais difícil. Recursos humanos, treinamento, desenvolvimento de pessoas. Sim, sim. Eu acho para mim é a parte mais desafiadora e a base da empresa. Quer dizer, as pessoas, né, são aquelas pessoas que movem, na realidade, as operações, os processos, né? E as relações interpessoais, elas são muito complexas, né? Então envolve sentimentos, envolve ego, envolve experiência, envolve interpretações, envolve uma série de fatores na comunicação que você lidar com pessoas realmente é bastante complexo. Eu diria que é uma coisa que você não aprende nunca. Não aprende nunca, é verdade. Você pode estar com 80 anos e ainda estou aprendendo a lidar com as pessoas e não consigo. E até hoje de manhã, só para reforçar o que você está dizendo, Angel, eu estava conversando com uma executiva e você vê, olha o pedido dela no meio de um processo de desenvolvimento, era como fazer para mudar o comportamento de alguém. Quer dizer, é um negócio muito complicado, muito difícil. Existem formas de você ajudar, mas realmente todos os assuntos de RH em geral são bastante complexos por causa da presença do ser humano, que é realmente imprevisível. E qual que você se identificou mais nesse departamento? Qual que você realmente, se pudesse escolher, trabalharia de novo? Eu acho que agora eu já internalizei tanto, né? A função de coach de executivo, né? Que para mim eu já passei por treinamento, já passei por aconselhamento, mentoria, e dentro da empresa várias funções, né, como você diz, de contabilidade, de vendas, de marketing, mas hoje para mim o que me encanta é o desenvolvimento de capacidade profissional nas pessoas, o desenvolvimento de novos comportamentos, né? Isso me encanta realmente, me deixa muito gratificado, né? Quando eu vejo uma pessoa chegar lá no meu escritório, no consultório, e aí depois de 3, 4 sessões a pessoa já se sente outra, e já sente que melhorou muito, e aí é muito gratificante. E é muito interessante quando você vê a pessoa receber um feedback não solicitado de que ela está diferente. É muito interessante, né, de receber esse feedback. Pessoal, fica aqui o meu convite para você se inscrever no nosso canal, dar um like, fazer um comentário e, claro, o meu livro, O Líder Transformador, Como Transformar Pessoas em Líderes, onde abordo muito dessas questões de desenvolvimento da liderança e também dos funcionários. O Líder Transformador, Como Transformar Pessoas em Líderes. Eu queria saber o seguinte, qual a importância de uma carreira executiva com tantas experiências diferentes? Qual seria a característica que um executivo ele tem de ter para passar de um departamento para o outro? Olha, eu acho que a importância, né, de ter uma experiência eclética, eu acho que está em passar confiança para aquela pessoa. Pode ser uma pessoa que está iniciando uma carreira, pode ser um executivo experiente, né? Mas passar confiança de que você tem realmente bagagem, você tem repertório, né? E o ter trabalhado em várias áreas, eu posso estar lidando, né, com uma pessoa de produção, posso estar lidando com uma pessoa de marketing, uma pessoa de vendas, uma pessoa de contabilidade, e há uma empatia muito grande e uma confiança que é gerada por você ter essa base tão eclética de experiências aí em várias áreas, né? Para uma pessoa passar por várias áreas, eu diria que a habilidade principal e que vai ser razão de sucesso é ela ter a visão de processo. A visão do processo, porque se uma pessoa que trabalha em marketing tem uma visão de processo, ela pode ir para a RH e tendo uma visão dos processos, ela vai, na realidade, melhorar a qualidade dos processos. Ela vai ter gente embaixo dela que vai realmente fazer a coisa acontecer. O que ela precisa é ter a visão desse processo, ver o que ele quer em termos de melhoria da qualidade dos resultados desse processo
e contar com a ajuda dos executores que estão embaixo dele. E uma coisa que me chama muito a atenção é exatamente que quando você tem essa visão do processo, você consegue ver melhor a empresa como um todo, que um processo se conecta com o outro. E um segundo aspecto importante, aí no caso falando do fato de nós sermos coaches executivos, é que em geral quando alguém contrata um coach, Angel, ele não quer ver necessariamente um coach, ele quer ver alguém que seja um executivo, que fale a linguagem dele. Então quando você já passou por tantos departamentos, você entende, por exemplo, quando alguém usa um jargão que é mais específico daquela área e qual que é o problema que a pessoa está envolvida. Então isso é muito relevante na hora que você quer treinar, desenvolver outras pessoas. E você no começo da carreira, você imaginava que você ia liderar pessoas, Angel? Como é que foi isso para você? Olha, eu comecei a liderar muito cedo. É mesmo? Muito cedo. Acho que eu tinha 27 anos. Eu já era gerente de um departamento de auditoria. Sei. Né? E na realidade, eu digo antes de 27 anos, porque o meu primeiro emprego foi no Banco do Estado de Pernambuco. E eu comecei a trabalhar com 19, 20 anos. Sei. Né? Mas logo depois de um ano e meio de banco, eu já era chefe, já substituía o chefe daquele departamento. Entendi. E eu tinha 20 e poucos anos aí. Nossa, né? muito cedo. Foi muito cedo. E a partir daí, sempre liderei pessoas. Entendeu? E como que você pensa isso? Você entende que quais são as competências importantes para alguém que vai ser líder ou é líder? Olha, aí a gente entrou numa área bastante complexa. Sim. Né? Mas eu já tenho, pela minha experiência, um repertório de temas, de atribuições que são essenciais para uma liderança ser bem sucedida. Né? São 5 pontos, são 5 atribuições e habilidades, né? Às vezes atribuições que precisam ter habilidades desenvolvidas para poder exercer, mas são essas 5 atribuições. Primeiro, estabelecer objetivos. Não é tão fácil. Muitas pessoas não estabelecem objetivos porque requer uma tomada de decisão. É verdade, não é verdade. Em seguida, se você já tem os objetivos definidos, o planejamento. Então você não pode planejar nada se você não tiver um objetivo muito claro. Por exemplo, você sai de férias. Então o teu propósito, você fala muito de propósito, né? O teu propósito é sair de férias e relaxar. Esse é o teu propósito. Sim. O teu objetivo, né? Você pode pensar, eu vou para Manaus, né? Ou eu vou para Curitiba. Sim. Pode ser um objetivo ou outro, você vai decidir. Né? Se você vai para Manaus, tua mala vai ser roupa de selva, vai ser facão, vai ser repelente, vai ser isso. Mas se você decide ir para Curitiba, a tua mala vai ser roupa de frio, vai ser lã, né? Vai ser gorro, vai ser agasalho. Então você só pode ter os recursos, né, se você tiver muito claro qual é o teu objetivo. Senão você não vai gozar tuas férias, que é o melhor que você vai para Manaus com roupa de lã, você vai para Curitiba levando repelente. Não faz sentido. Então, primeiro, o objetivo, que tem que ser muito claro, isso é uma cartilha para o líder. Depois, o planejamento de como atingir esses objetivos. Terceiro ponto, capacitação das pessoas. Se eu não tiver pessoas capacitadas, né, para chegar comigo nos objetivos e principalmente envolver essas pessoas no planejamento, dificilmente eu vou conseguir o meu intento. O quarto ponto é motivação. Não adianta eu ter um objetivo definido, bom planejamento, as pessoas capacitadas e desmotivadas, é verdade, né? É verdade. Descomprometidas, né? Então, o quarto ponto é motivação das pessoas. Estar atento a fatores de comunicação gestual, verbal, que na realidade motivam ou desagradam as pessoas. E por último, inovar. Né? A gente está em março de 2024. É inadmissível que uma pessoa que lidere um setor, lidere um processo, ele chegue em dezembro de 2024 com o mesmo resultado que o processo está apresentando hoje. É intolerável isso aí. Então ele tem que estimular a criatividade, ele tem que fazer com que as pessoas que estão com a mão na massa naquele processo deem ideias de como melhorar aquele processo e chegar melhor daqui a X meses, daqui a X anos.
Muito bom. Não, é incrível e é interessante tudo isso que você falou, que realmente são temas que são conectados e muitas vezes os líderes esquecem de um desses temas. Né? Você sabe que eu faço um exercício às vezes com os meus clientes e digo para eles falarem qual que é o propósito deles. E depois que eles falam, eu pergunto assim, de 0 a 10, qual motivador foi o seu jeito de falar esse propósito? E aí eles percebem, realmente o meu jeito está um pouco burocrático, está muito assim, robotizado. E acontece realmente, às vezes na empresa a gente acha que não pode falar o propósito de qualquer jeito, que vai motivar a pessoa. E não é assim, você precisa realmente colocar o coração ali, senão não vai. E nisso tudo que você falou, você tem um líder de referência, alguém que você admira ou que você usa como modelo ou não? Olha, eu acho que todo homem tem um homem. Ou uma mulher também, né? Sim, claro. Mas eu tenho uma referência muito boa para mim, na minha carreira, eu dizia assim, durante 20 anos quase, que se tornou um amigo, hoje é o Paulo Periquito, né, que ele foi diretor da Alcoa, então trabalhou comigo 15 anos lá, ouvindo. Depois ele foi para a Whirlpool, né, foi presidente lá da Whirlpool, da Brastemp. Né? Sim, sim. E é uma pessoa que eu tenho muita referência, me ajudou muito, me deu muita educação profissional, né? E hoje eu tenho muito a agradecer ao Paulo. É um líder para mim bastante experiente e bastante respeitado em todas as empresas, todas as divisões que ele se tornou presidente, que ele dirigiu e tal. Uma pessoa muito bacana. E tem alguma característica dele que você destaca, que você acha importante para os líderes terem? Saber ouvir. Né? Paulo, ele sabia ouvir, ele se reunia com as pessoas e quanto mais ele ouvia as pessoas, mais ele podia orientar e mais ele era respeitado, né? Mais ele fazia as pessoas participarem. Entendi. Então era um líder muito bacana, era muito bom trabalhar com ele, porque você aprendia muito. Entendi. E realmente essa é uma deficiência de muitos executivos. Eles acham que sabem a resposta sem ter um input daquilo que está acontecendo de várias pessoas. E, Rangel, uma coisa que me chama a atenção é que apesar de você ter toda essa carreira eclética dentro de uma grande empresa, chegou um momento que você empreendeu. E isso é um sonho de muitos executivos. Como é que foi essa decisão? Por que você decidiu empreender e não continuar na carreira executiva até se aposentar, até o fim? Aconteceu pelo evento da rádio. Né? Quando você tem um boletim, você tem um trabalho que você faz de comunicação numa rádio, ainda mais numa rádio Bandeirantes, uma rádio Band News FM, CBN. Sem dúvida. Então a rádio com uma exposição muito grande. Importantíssimo. Então eu passei a ser chamado, né, para dar palestras, para ir nas empresas, dar treinamento. As pessoas ouviam o que eu falava na rádio e talvez a minha forma talvez simples de falar, a comunicação muito empática, né? Então os ouvintes começaram na realidade a me solicitar para dar palestra, dar treinamento, ajudá-los, né, naquilo que eu falava. Você pode aplicar, me ajudar a implantar isso que você está dizendo aí na rádio. E aí isso me fez sair da Alcoa e querer fazer uma carreira solo. Entendi. Nossa, interessantíssimo. Acho que é uma das histórias mais exclusivas que eu já vi, assim, de por que a pessoa saiu da carreira executiva. E, quer dizer, você já começou, de certo modo, Rangel, com demanda, né? Pelo que você está me dizendo. Quer dizer, as pessoas já queriam te contratar sem ser... chegou um ponto que ficou inconciliável, entendeu? Imagino. Eu ainda na Alcoa me lembro que fiz uma viagem de navio como palestrante, né, para a Argentina, depois teve outro que acho que foi para o México, né, como palestrante também, pedindo a licença de um fim de semana, alguma coisa assim na Alcoa, encaixando umas férias, mas aí chegou ao ponto que não dava mais para sustentar, era um ou outro. E como eu tinha essa vocação de comunicação, relacionamento, um público que eu gostava demais, então foi um passo para poder abrir o meu consultório e passar a atender por conta própria. E você falava da sua comunicação simples, Rangel, e que eu admiro muito. O Rangel, ele tem um pragmatismo, mas ele fala de uma maneira muito completa, diferente de muitos executivos que às vezes são um tanto prolixos na hora de expressar. Você desenvolveu isso como? Pela leitura, copiando outros locutores? Como é que foi isso? Olha, eu acho que me ajudou muito, Silvio, mais uma vez a rádio, né? A rádio, sim. Por quê? Porque eu tinha 2 minutos, às vezes 1 minuto, dependia do tempo daquele dia do boletim, e eu tinha que pegar um tema, às vezes complexo, como esses
essas habilidades, essas 5 habilidades que eu falei agora há pouco, eu tinha que dizer isso no rádio. Né? Mas se eu fosse falar de cada uma, né, não dava em 1 minuto. Entendi. Então eu tinha que pegar a primeira habilidade, que é estabelecer objetivos, e resumir aquilo de uma forma que em 1 minuto a pessoa entendesse a importância daquilo e se estimulasse, se motivasse para chegar na empresa e aplicar aquele conhecimento. Então isso me fez cada vez mais simplificar a comunicação. Né? E aí hoje eu acho que eu consigo, né? Aí são 20 anos de prática de você resumir textos e falar em forma curta aquilo que você quer passar. Eu me chama muita atenção porque você vê, o Angel ele fala pouco, mas ele fala de maneira completa, ele não deixa muitas brechas, assim, o tema fica fechado, é muito interessante. E você tem algum conselho para os executivos que gostariam de sair da carreira, vamos dizer assim, CLT e passar a empreender? Qual que seria o principal conselho que você daria ou um conselho que você acha importante? Eu acho que o principal conselho é a pessoa não querer ganhar dinheiro com isso. Não querer ganhar dinheiro? Pois é. Nossa, acho que agora você... Não querer ganhar dinheiro com isso. Não saia do podcast agora, porque ele vai ter que explicar isso até para mim. Vamos lá. Mas eu até sei. Por que é que eu digo isso, né? Porque é preciso a pessoa fazer aquilo que ela gosta, aquilo que ela tem habilidade para fazer, exato. Aquilo que dá gratificação para ela. Então, se ela quer sair daquele emprego, né, e quer ser empresário, empreendedor, né, se ela não gostar do que faz, eu te garanto, e eu tenho muita experiência, não vai dar certo. Não vai dar certo. E tem muita gente que chega na minha sala, no consultório, e diz assim: Rangel, tive uma ideia e vou ganhar muito dinheiro. Eu digo, não vai dar certo. Não vai mesmo. Não vai dar certo. Funcionar, não vai funcionar. Quando ele diz assim, eu tive uma ideia, que é isso aqui, ó, tem muita gente que tem essa necessidade, né? Com essa minha ideia, eu vou atender a essas necessidades desses clientes. Eu acho que eles vão ficar super satisfeitos, porque eu tenho condição de ajudá-los nisso aqui. Sim. E aí ele vai implantar isso, vai atender os clientes bem, ele vai se gratificar porque ele está fazendo aquilo que ele gosta, ele sabe que ele tem um propósito de atender ao cliente, servir a uma necessidade do cliente não a uma necessidade dele de ganhar dinheiro. É verdade. Então a primeira coisa é, não vai buscar ganhar dinheiro, busca uma coisa que você tenha muita vontade de fazer. Se você trabalhou muitos anos, por exemplo, numa empresa de esportes, ok, monta uma loja de tênis. Né? Se você é esportista, né? Pega essa tua habilidade, trabalhei numa grande fábrica de material esportivo, eu sou um cara que gosto de jogar tênis, e eu vou montar uma sapataria especializada em tênis, porque eu entendo e gosto. Você vai ganhar dinheiro. Agora, você nunca jogou tênis, e eu tive um caso interessante aqui em São Paulo, né, que era um gerente de um supermercado, João, né, e o João saiu, ele era o sommelier desse supermercado, e abriu uma loja aqui perto do seu escritório. Faria Lima. Perto da Faria Lima. Ele abriu uma loja, ele foi trabalhar nessa loja. Ele saiu do supermercado. Foi trabalhar, não abriu, foi trabalhar. Foi trabalhar. E nessa loja tinha uma dona, que o marido era um ex-executivo de empresa que foi demitido, saiu, não sei o que era, e tinha uma verba por causa da indenização que ele recebeu. E ele resolveu, como vinho aqui em São Paulo, não se interessa, é um hábito e tal, e toma-se muito vinho, ele resolveu que vinho dava dinheiro. E aí abriu essa loja aqui perto, né, botou a mulher dele para trabalhar, porque ele não gostava de vinho, ele sabia que dava muito dinheiro, mas não gostava de vinho. Não, mas ele sabia que dava muito dinheiro. Né? E também não queria ficar no balcão. Aí botou a mulher dele, que era uma pessoa de confiança, e contrataram o João. E eu fui lá, porque o João me fez um contato com ele, dizendo, agora eu estou aqui nessa loja, vem ver e tal. Ou seja, quando eu fui lá, que o João conversou comigo, ele chegou para mim e disse, não vai dar certo. Não vai funcionar. Ele não tem a mínima ideia, ele só quer preço, ele só quer ganhar dinheiro, não deu certo. Passei lá 6 meses depois, passa-se o ponto. Passa-se o ponto. Não, e é interessante, porque dois assuntos que me vêm na cabeça, Angel, é que
eu acho que nós falamos tanto de propósito e as pessoas acham que tem que ter só propósito e esquecem da vocação. Isso, você precisa ser vocacionado para alguma coisa. Tanto é que eu dou como exemplo as pessoas prestarem atenção naquilo que você vai fazer, o que vai acontecer com você da hora que você acorda, da hora que você vai dormir. Porque aquilo ali vai ser sua vida. Então, por exemplo, se um cara fala assim para mim, eu gosto de jogar tênis, eu falo, bom, então não seja tenista. Porque o tenista, como é que é a rotina dele? Ele vai acordar, vai treinar, aí depois ele vai para o médico, vai para o fisioterapeuta, aí ele vai viajar. Então, o tempo que ele fica realmente jogando tênis não é o maior tempo dele. Né? Se você quer jogar tênis, vai ser um jogador de tênis no clube, porque ele pode ficar 7 horas dentro do clube jogando. Então, você conhecer a rotina do lugar para o que você vai abrir, por exemplo, o que você vai fazer, é absolutamente fundamental para você fazer uma escolha que tenha a ver com a sua vocação, com o seu caráter e tudo mais. Né? Mas esse é excelente conselho, endosso embaixo. E você hoje é coach executivo. O que levou você a essa carreira, Rangel? Eu acho que foi o resultado de trabalhar no treinamento na área de RH, né? Que quando eu era gerente administrativo e financeiro. Administrativo, eu tinha área de RH. Dentro de RH, área de treinamento. E comecei a ver a dificuldade que as pessoas tinham, na realidade, de serem treinadas nas habilidades interpessoais. Sim. Então, você era um excelente gerente de vendas, né? Ou eu nem digo um gerente, porque eu vou num nível aquém, né? Falando em carreira. Então, você tem um vendedor, casos reais isso aí, você tem um vendedor. Ele é o melhor vendedor dos 10 vendedores, é o melhor. Sim. E aí ele é promovido para supervisor de vendas. Perfeito. Só que ele não tem habilidades de liderança. Ele tem a habilidade de vender. E ele é muito bom em vendas. Então, se ele é promovido para um cargo de liderança, e aí eu encontrei muito disso aí nas empresas, e ele não tem essa habilidade ou não consegue aplicar aquelas 5 atribuições, estabelecer objetivos, motivar, capacitar e inovar, dificilmente ele vai conduzir essa equipe de vendas, de vendedores. Então ele se transforma, né, de um vendedor nota 10 para um líder nota 1. Exatamente. E aí ele não consegue passar nas curvas da espiral de liderança, né? Porque a espiral de liderança você tem o primeiro nível, que é operador, analista, né? Qualquer função que é meramente de execução. Sim. A pessoa é dona do tempo dela, é dona do trabalho, do resultado que ela faz, depende só dela, que é o caso do vendedor. Sim. Só que ele é promovido e ele vai para a primeira curva da espiral de liderança. Perfeito. Ou seja, é um líder que lidera um executor. Né? Exato. Com o decorrer do tempo, se ele passar nessa curva, ele vai para a segunda curva, que é um líder que lidera executor. Exato. Né? E requer outras habilidades, que Exato. agora ele é líder de um líder. E subindo na espiral, você vai para a curva de cima. Exatamente. Você é um líder que lidera líder, que lidera líder, que lidera um executor. Exatamente. E cada uma dessas curvas vai requerer uma atenção de tempo mais focada nessas competências, nessas atribuições, nessas 5 atribuições. Então, quando eu comecei a ver a dificuldade das pessoas não passarem nas curvas, Perfeito. Isso me despertou esse ânimo, né, de querer ajudar essas pessoas a subir em todas as curvas dessa espiral. Então você tem um CEO, Perfeito. Você tem um diretor, você tem um gerente, um supervisor e um executor. Excelente, excelente. Pessoal, agora vocês já sabem de onde que eu tirei a frase: um profissional nota 10 vira líder nota 1. Aprendi com o mestre Rangel aqui, teve um grande prazer. E realmente isso que ele falou, se vocês quiserem conhecer com profundidade e tudo mais, além de contactá-lo, mas você tem tudo isso naquele livro do Ran Charan, Pipeline de Liderança. Ali ele mostra exatamente cada competência de cada uma desses níveis que o Rangel muito bem explicou, sempre sintetizando de maneira muito completa só ideia. Um detalhe que eu acho que o mais desafiador, né, você tem essa espiral, né, do Charan, é aplicar isso aí. O Exato. meu entusiasmo, na realidade, é pegar um executivo, em qual curva ele estiver, e aí eu trabalho profundamente nessas curvas,
é fazer, na realidade, a aplicação desse conceito. Exato. Porque uma coisa é você ler o livro. Exatamente. Dizer, faz sentido isso aí, legal esse conceito. Vai aplicar. Exatamente, que é onde você vai ter dificuldade. E quando você aplica, você supera essas dificuldades, aí você colhe os resultados. E aí, né, Angel, que entra a importância de você ter sido um executivo, porque você com certeza viu isso na prática e você consegue comparar aquilo que às vezes é só uma teoria com como que acontece realmente na prática. E com um detalhe importante, isso muda também de cultura para cultura. Então, se nós temos uma cultura brasileira, você precisa fazer essa adequação que somente é possível com alguém experimentado, certo, Angel? E quais são as principais competências que você observa que os executivos brasileiros precisam desenvolver com mais frequência? Olha, eu diria que tem uma que é a mais básica das básicas e que é a comprometedora das ineficiências. Qual que é? Gerenciamento do tempo. É mesmo? Gerenciamento do tempo, você destrói a tua família, né? Você se perde nas entregas no trabalho, né? Você não passa na curva. Sim. Um líder que está naquela primeira curva, né? Que ele saiu de ser executor para liderar e ele não larga o osso, né? E ele continua querendo executar e não aloca o tempo dele para as habilidades de liderança, ele não passa na primeira curva. Então, se ele vai para a segunda curva e não aloca o tempo dele para focar agora e mudar a atitude dele, porque agora ele lidera um líder e não mais um executor, ele tem que gastar tempo nessas novas habilidades. Né? Então, se você não aloca o tempo da tua agenda, né, aonde você vai trabalhar naquilo que vai trazer resultado para aquele nível que você está, na realidade você vai levar trabalho para casa, aí é que eu digo afeta a família, você vai ficar até 10 horas no escritório, e aí você não entrega, né? Você não vai ter tempo de treinar os teus funcionários, porque você não aloca tempo para isso. E quando você não treina as pessoas, aí acontece um vício horrível, né, de gestão, que é a delegação para cima. Então, teus funcionários não estão capacitados, e aí você vê que eles não têm competência para fazer aquilo que deviam fazer, e você diz, deixa que eu faço. Exato. É a delegação para cima. Exatamente. Com isso aí, o que é que acontece? Você passa a ter na equipe funcionários de braços cruzados, esperando você. Exatamente. Porque você agora está fazendo o que era para ele fazer. Você, com essa delegação para cima, fazendo coisa que era o seu funcionário que devia fazer, você não cresce, porque aí você não faz coisa que você devia fazer. Exatamente. É desastroso para você e é desastroso para a equipe. E eu quero reforçar isso que o Angel está dizendo. Concordo, é difícil você ter um processo de coaching no qual você não tenha que auxiliar o seu cliente a aprender a gerir melhor a sua agenda. E se você não faz essa gestão e principalmente não sabe que você precisa ter o tempo reservado para competência de liderança, quer dizer, olha, vamos treinar aqui o nosso profissional, vamos dar atenção para outras áreas que estão demandando coisas nossas, o que acaba acontecendo? Você fica em uma zona de conforto, que é essa que o Rangel falou, porque muita gente que é técnica, quando é promovida, imagina que ser líder é ser o técnico dos técnicos. Então ele fica naquela zona de conforto, quer dizer, as pessoas perguntam coisa para ele sabe responder, entende? E ele não se desenvolve como líder. Daí a importância de você melhorar essas competências que o Rangel muito bem, ou essa competência que o Rangel muito bem essa da administração do tempo, eu disse, é a base. Sim. Né? É ela que desencadeia um monte de coisa. Mas tem duas outras que são igualmente importantes, eu diria. Né? Que tem consequências se você realmente não as praticar e se não tiver essa habilidade desenvolvida. A segunda é o comportamento da pessoa. Você tem 3 tipos de comportamento, né? Imagina 3 bolas, assim. Você tem 3 tipos de comportamento. Aqui, na minha lado esquerdo, você tem o comportamento passivo. Na outra extremidade, a bola da direita, é o comportamento agressivo. Né? Os dois são maléficos, muito ruins. Né? Uma pessoa que tem um comportamento passivo é péssima. Por quê? Ela tem medo de discordar, ela não expressa os sentimentos, não expressa os pensamentos, as ideias, ela concorda com tudo, não sabe dizer não. Aquela pessoa que tem a cabeça até meia baixa, porque não quer falar para não discordar.
Isso é péssimo. A pessoa tolhe seus próprios direitos. Na outra bola que eu falei, você tem a pessoa com comportamento agressivo. Essa pessoa com comportamento agressivo, ela inibe as outras, né? Ela age pelo cargo, ela age pela ameaça, né? Ela age pela humilhação, né? E isso é horrível. Por quê? Porque ela se torna uma pessoa alienada dos demais. Perde o respeito e as pessoas não têm a mínima admiração. No meio está o ideal, né? O comportamento assertivo, onde a pessoa diz o que fala, ou diz o que pensa, fala os seus sentimentos, expressa suas ideias, expressa o pensamento que ele tem sobre aquele assunto, respeitando o direito do outro. Exato, exato. Então, comportamentos agressivos e passivos dentro de uma organização é muito ruim também. São causadores de conflitos e atritos. Então, o ideal é você migrar por um treino, por uma consciência de comportamento, a esse comportamento assertivo. E a outra causa, né, de muito atrito e muito conflito é o líder que não sabe ouvir. Então, ele não é treinado para ouvir, ele confunde que ele sabe tudo. É verdade. Porque como ele está numa função de diretor, então ele acha que ele tem todo o conhecimento, que não precisa receber nenhum conhecimento dos outros. Eu estava numa reunião, onde eu conduzia essa reunião, Sim. E estava os 4 vice-presidentes, o presidente e uns 15 gerentes. Sim. E eu conduzindo isso aí. E aí um vice-presidente, ele falou um pensamento e eu disse, olha, me permite discordar? Aí ele chegou para mim assim e disse, mas quem é você para discordar? Nossa, essa foi a resposta. Bem assim. Aí eu disse, eu estou aqui dando o meu pensamento, o que é que eu acho. Eu acho que o que você está falando está equivocado. Eu sou vice-presidente. Ele falou assim? Eu sou vice-presidente. E você não pode discordar de um vice-presidente. Essa foi a resposta dele? Não. Para todo mundo, o presidente é lá, pronto, uma empresa... Mas eu tive uma situação... Até grande, viu? De grande porte, só que é familiar, né? De grande porte. Mas o vice-presidente, olha, o não saber ouvir, ele não quis nem saber em que eu discordava. Ele disse, mas quem é você para discordar de mim se eu sou um vice-presidente? Eu acho que você vai lembrar dessa história, não vou falar aqui o nome do empresário, mas quando a gente estava estudando cultura organizacional, um empresário que ele queria que os clientes fossem ouvidos, né, que as pessoas, que eles conseguissem ouvir os clientes. E aí, na análise da cultura da empresa, foram procurar saber por que não se ouviam as pessoas. E descobriram que o principal motivo era o dono da empresa. Porque ele chegava, ele chamava todo mundo para reunião, ele falava, ele decidia e tudo mais. E aí, para contornar esse problema, a regra que criaram foi assim, em qualquer reunião, o último a falar é sempre aquele que está na hierarquia mais alta. Ou seja, ele seria sempre o último a falar em todas as reuniões. E a parte interessante nessa história é que ele descobriu algo que o deixou um tanto embaraçado, porque ele percebeu que ele falava muito óbvio. E que, na verdade, os outros funcionários dele, os gerentes, os gestores, tinham muito para contribuir, coisas que ele não sabia, porque não tinha essa capacidade de ouvir e, acima de tudo, de aceitar ideias contrárias. Eu acrescentaria nisso que você está dizendo, Rangel, para mim aparece muito problemas de comunicação, que tem um pouco a ver isso com o que você falou, quer dizer, a pessoa ser passiva ou ser muito agressiva, tá tudo ligado na comunicação dela, não é isso? Eu por experiência, né, eu digo que tem 3 coisas que são as mais importantes para melhorar a qualidade, a produtividade no ambiente de trabalho. Essas 3 coisas nessa ordem. Primeiro, comunicação. Segundo, não é porque está em segundo lugar que não é importante, comunicação. Sim. E terceiro, e não é porque está em terceiro lugar que não é importante, comunicação. São essas 3 coisas mais importantes para poder melhorar a qualidade no ambiente de trabalho. Exatamente, a liderança depende de tudo disso. E uma pergunta que eu gostaria que fizessem para mim, mas eu vou fazer para você. Por que um executivo deve ter um coach? Olha, porque é um momento de reflexão. É um momento de parar. Sim. Parar e refletir. Né? Tanto que quando eu faço coaching, eu evito ir na empresa.
né? Porque na empresa a pessoa está envolvida, né? O telefone toca, uma pessoa abre a porta, quando ele e é outra demonstração de interesse que ele tem na mudança de comportamento, na hora que ele sai de casa, em vez de ir para o trabalho, ele desvia, passa no coach, né, como se fosse uma aula de inglês, e ele se dedica logo à primeira hora da manhã para poder focar naquela aula de inglês, trancada com a professora, e aí ele vai se desenvolvendo. Né? A mesma coisa é o coach. Então eu insisto e aconselho, eu digo, vem até o consultório, né? E aí a gente conversa aqui, sala fechada, o que acontece em Vegas fica em Las Vegas, fica ali naquela sala, ele desabafa, ele coloca as dificuldades, coloca as inseguranças que ele tem. Então, é um momento de reflexão, sim, né? E de, junto com o coach, ele mesmo eleger que tipo de ações ele vai tomar para ele mudar e alcançar aquele objetivo que ele quer desenvolver e que por isso ele está ali na sessão de coach. Então, digo que é um momento do executivo parar e pensar, refletir e agir. Né? Então, é muito comum, quando chega na reunião seguinte, no encontro seguinte, ele fazer menção ao anterior e dizer, olha, mudou totalmente, já pratiquei, já está dando certo, ou passo um WhatsApp, olha, fui lá aí segunda-feira, o papo foi maravilhoso, já estou aplicando e já estou vendo resultados. Então é fantástico isso aí. Realmente, e é curioso, né, Angel, como eu vejo, como os executivos hoje tomam decisões sem refletir, né? Mas por falta de tempo, não é porque eles não são capazes, é que realmente ele não percebe que ele precisa de um tempo reservado para refletir. E para isso, realmente, ter um coach executivo ao seu lado contribui muito, não, Angel, para essa reflexão. Pessoal, e fica aqui mais uma vez o meu convite para você dar um like aqui no nosso podcast, compartilhar, fazer um comentário e, é claro, não se esquecer do meu livro, O Líder Transformador, Como Transformar Pessoas em Líderes. Abordamos muitas dessas questões de uma maneira profunda e vai ser muito útil na sua carreira executiva. E, Angel, tem uma coisa que eu acho interessante, que além de você ser coach, você também decidiu ser psicólogo. Como é que você articula as duas profissões? Olha, na realidade, são profissões muito próximas em termos de conhecimentos que você adquire, né, para poder exercer essas, não digo que coach seja uma profissão, né, que não é regulamentada. A psicologia é uma profissão regulamentada, mas são atribuições que você se dispõe e usa para ajudar pessoas. Né? Grande parte do coach é baseado na psicologia positiva. É verdade. Né? Grande parte, mas muito do coach, né? E a minha linha da psicologia é a terapia cognitiva comportamental, quer dizer, não é a psicanálise freudiana. Né? E a TCC, a terapia cognitiva comportamental, ela é muito na prática, ela é muito no plano de ação. Ela é na mudança de comportamento pela conscientização e pela disposição da pessoa de fazer novas práticas de comportamento. O coach é isso. Só que quando você vai para o coach, você também tem 20%, 30% de outras técnicas, né, que até se complementam, mas que é mais desenvolvida por experiências de coaching. Né? Então, estão muito próximos. Eu diria que hoje, eu nem sei assim, em que hora eu estou atuando como psicólogo de TCC, cognitiva comportamental, aplicando aquilo que eu aprendi na ACT, que é terapia de aceitação e compromisso, e o coach. Eles ficam muito, muito interligados. E hoje, Angel, você tem mais cliente de coaching ou cliente de psicologia? Eu diria que meus clientes são híbridos. Porque quando você está com a bagagem de psicologia que você tem, e com a bagagem de coach, de master coach, coach sênior, claro, e tem uma pessoa, um ser humano ali na frente, ele pode ter ido procurar um psicólogo e quando ele vê, ele está diante de um coach, porque o que ele precisa mais é de coach, ou ele for procurar um coach, ele precisa mais é de um psicólogo, e aí é híbrido. Angel, além de você ser coach, psicólogo, você também é palestrante. Quais são os temas que você aborda nas suas palestras? Olha, eu fico encantado, né, com comunicação, né? A comunicação interpessoal, né, os seus efeitos, né, motivação no trabalho,
né, também me encanta. Gerenciamento do tempo outra coisa. Eu diria assim, gerenciamento do tempo, comunicação, né, e liderança também. São temas assim muito comportamentais, né, estão muito interligados. Né, uma liderança que não se comunica bem, né, que não motiva as pessoas, então fica um círculo vicioso. Né? Líder que não se comunica, não motiva, se não motiva não é um bom líder. É verdade. E esses três pilares, né, liderança, comunicação e motivação, é o que eu trabalho muito isso aí. Olha, é uma pessoal, coisa que eu tenho bastante repertório aí para transmitir para as pessoas e ajudá-las. Olha, pessoal, nosso propósito aqui também é de network, então eu vou deixar todos os contatos do Alexandre Rangel, o LinkedIn, se conecta com ele no LinkedIn, então eu vou deixar o e-mail também aqui para vocês poderem conversar com o Alexandre Rangel a respeito desses temas. Antes da gente falar sobre os seus livros, eu sempre admirei muito que você é um grande contador de histórias. Conviver com o Rangel é impressionante, porque às vezes você está ali tomando um café, ele fala, olha, isso me lembra, e aí ele conta uma história muito bacana. Como é que isso aconteceu em paralelo à sua carreira executiva? Você sempre teve essas histórias, você colecionou, como é que é isso? Eu gosto do relacionamento. Sim. Né? Eu sou uma pessoa muito contador de piadas também. É verdade. Para quem, não sei se você sabe, você foi no meu escritório lá, você viu. Mas eu fiz curso de teatro para palhaço. Sim. Né? Então eu sou palhaço pororó. Né? Então eu vou em hospitais, eu boto o nariz de palhaço. Fiz curso de mágicas com um profissional para fazer mágicas e tal. E uma das formas de você transmitir conhecimento é por meio de fábulas, por meio de histórias e tal. Então, na rádio, mais uma vez, eu procurei uma vertente de ensinar, né, entre aspas, as pessoas por meio de histórias. Então, o livro que podemos aprender com os gansos, né, o título dele já é o título de uma metáfora, de uma fábula que conta a história de um porquê, né, como é o comportamento de um grupo de gansos que são liderados por um ganso líder, tal, né? Então eu gosto muito de passar os conhecimentos por meio de fábulas, por meio de metáforas, né? E isso, aí aprendi mais uma vez a contar uma fábula que você lê em 3 páginas e resumir em 20 linhas, 30 linhas, para você poder passar aquela mensagem de forma bastante sucinta. Então, eu gosto muito, na realidade, de contar as histórias para a pessoa entender, muitas vezes, a forma de como, por exemplo, uma forma de como a pessoa se comunica. Sim. Posso contar uma história? Pode contar uma história, por favor. Acho que até o pessoal está esperando você contar uma história. É a história, eu uso muito isso aí, né? Com problemas de comunicação. Tem a história de um rei que ele teve um pesadelo de que caíam todos os dentes da boca dele. Ele acordou com esse pesadelo que todos os dentes caíram. E mandou chamar um adivinho no reino para que ele interpretasse esse sonho, esse pesadelo. E aí contou o pesadelo para o adivinho, e o adivinho disse: que desastre, majestade! Mal, que maledicência isso aí na sua vida. E o rei ficou espantado e disse, mas o que quer dizer isso? Quer dizer que cada dente perdido é um parente morto. Não, tô brincando. Aí o rei ficou assim, cada dente vai ser um parente meu que vai morrer. Ele disse, é isso mesmo. O rei ficou mais apavorado com aquilo, não aceitou aquela interpretação e mandou dar 100 chicotadas no adivinho. E mandou chamar outro adivinho. Aí veio outro adivinho, o rei repetiu, contou o mesmo pesadelo. Aí o adivinho olhou assim e disse, bem abençoado, Vossa Majestade, o senhor é a pessoa mais feliz desse mundo. Aí o rei disse, por quê? Isso significa que o senhor vai sobreviver a todos os seus parentes. Ou seja, ele disse a mesma coisa com outras palavras. Então, quantas vezes a gente está numa reunião, ou num feedback que a gente está dando, tá? Vai estar com um cliente, você quer dizer uma coisa, você vai feito o primeiro adivinho. Né? Vai no negativo, vai no...
quando você tem uma outra forma de falar, que você vai dizer a mesma coisa e a pessoa vai ficar até agradecida pelo que você está dizendo. E como que isso é importante? Né? Muitas vezes eu explico para os executivos, Angel, que justamente pelo fato deles não gerirem muito bem a agenda, eles não têm tempo, às vezes, de contar histórias como essas que você ouviu. E o contar história é a melhor forma de você passar o que você deseja para quem está te ouvindo, sem ofender, sem impor nada. Você está simplesmente transmitindo o conceito por meio de uma história. Então, saber histórias é uma forma extraordinária de liderança que, diga-se de passagem, muitos executivos não aprenderam ou se esqueceram dessa ferramenta. É excelente. E você pensava que você ia ser um autor de um best-seller? Não. Não pensava quando você escreveu? Para mim foi totalmente... uma surpresa. Foi uma surpresa? Aí, né? Eu já tinha uma audiência grande na rádio. Sim. Né? O livro, na realidade, o que podemos aprender com os Guns é um compilado de todas essas histórias. Então, acho que são 300 histórias que tem nesse livro. Né? E foi um best-seller, né? Porque atende tanto a leitura de uma criança de 8 anos, é caso real, né? Uma avó que pegou o livro e começava a ler as histórias para um neto dela que tinha 8 anos, como uma pessoa que tem 80 anos, que lê aquilo, lê aquelas histórias, né? Sim. Me lembrei, tem 2 casos interessantes, Pode né? contar. Um é de uma grande, acho que a maior rede de varejo aqui do Brasil, né? E o presidente dessa rede de varejo, ele abria a reunião toda segunda-feira com o livro dos Gansos na mão. É mesmo? Aí ele abria, lia aquela história, né? E aí pedia o contexto daquilo na empresa dele, Caramba. como é que os diretores viam e tal. E eles tiravam meia hora daquela reunião, era pauta, a leitura do livro que podemos aprender com os Gansos e uma discussão entre eles de como aquilo se aplicava na empresa. Esse é um que eu achei super interessante, eles me convidaram para eu ir dar uma palestra lá para eles, tal, foi muito bom. E o outro é mais interessante, que é da Lava Jato, né? Então eu tava no escritório e tal, e recebi um e-mail, foi um WhatsApp, né? Dizendo que o presidente lá antigo não sei se era o Emílio Odebrecht, eu não me lembro quem foi, mas eu recebi isso aí, onde eu não sei se era para os executivos presos que estavam, né? Que ele indicava a leitura do meu livro, entendeu? E comprou o meu livro para os executivos. Comprou 300 livros, eu lembro até da quantidade. Né? Comprou 300 livros, porque queria que os diretores, então, que estavam envolvidos lá naquela época da Lava Jato, lessem os livros, refletissem. Então, foi uma experiência interessante. Você sabe que eu tenho até hoje aqui o livro verde dele. Você sabe pronto, que tem um livro verde, né? famoso e tal. Eu falei, mas é muita cara de pau eles terem um livro escrito aquele, mas é assim, é lamentável. Mas, de certo modo, já até respondeu a minha próxima pergunta, que é sobre como que você escolheu, então, as histórias para compor o livro. Foi por meio desse seu trabalho na rádio, foi isso? Foi o trabalho na rádio, aí eu queria um tema, né? Por exemplo, comunicação. Então eu ia buscar onde tinha uma história que mais eu pudesse comentar ou contar aquela história que tivesse um link com aquilo que eu queria falar. Né? Então, formas de dizer uma mesma coisa diferente. Aí a história do rei. Ou a história do menino que não queria pular do trampolim. Aí outra história. Aí as pessoas vão entendendo e fazendo um link com o seu dia a dia, com o seu comportamento e como podem mudar. E aí, por meio da prática dessas histórias, é que as pessoas começaram a ter essa empatia mais comigo. Entendi. Né? Olha, Rangel, eu tenho uma pergunta aqui que me ocorreu, porque assim, eu conheço o Rangel já há algum tempo, e ele sempre foi uma pessoa assim que conseguiu, para mim, passar uma seriedade e, ao mesmo tempo, um bom humor muito grande. E ele sempre me falou, em algumas situações, das injustiças que aconteceu com ele na carreira, inclusive na carreira empreendedora. E, no entanto, Rangel, mesmo você tendo sofrido essas injustiças, você nunca perdeu o seu bom humor. Como que você conseguiu trabalhar isso dentro de você e nunca perder esse bom humor, que eu vejo que é uma coisa importante para você. Até outro dia a gente conversava, a gente estava falando de uma pessoa que tinha nos criticado em determinado momento, mas a gente falou rindo, exatamente, e foi muito engraçado realmente lembrar a situação. Como é que como que é o bom humor para você na sua vida? Bom, eu acho que primeiro é uma coisa muito de foro íntimo. Sim, claro. Né? Eu acho que eu sou feliz de nascença. Sim, ele fala isso mesmo. Eu sou feliz de nascença. Então, me tirar o bom humor, eu acho que é a coisa mais difícil. Eu perdi o bom humor assim, 2 vezes na vida, foi... E um dia eu me lembro, que para mim foi bem marcante isso aí,
eu tinha um parceiro meu de trabalho, em consultoria que eu estava na época, né, já desligado da Alcoa, e esse amigo me traiu. Na realidade foi uma traição que ele fez. Eu fechei um negócio com a empresa onde ele estava envolvido, né, esse amigo, esse parceiro, e no fim ele que realizou tudo e eu não sabia, ele fez a coisa escondido, e eu soube depois que ele deu o treinamento que era para eu dar junto com ele. Ele deu sozinho. Quando eu fiquei sabendo, eu fiz um poema para ele. Eu vi esse poema, viu, pessoal? Entendeu? Na realidade era um acróstico, né? Onde cada letra falava o nome do cliente, entendeu? E no poema mostrava a traição que ele tinha feito. Eu passei um fax para ele, nunca mais que vi, também não perdi meu humor. E o poema é muito bem escrito, eu sou testemunha, realmente eu achei incrível aquilo ali, muito bacana. Eu acho que é uma lição de vida importante essas, viu, Rangel? Porque eu vejo muitas vezes pessoas amarguradas por coisas que aconteceram lá atrás. Eu falo, gente, vamos para frente, vamos colocar um pouco mais de bom humor nas coisas, porque tudo passa. Então a gente precisa aprender a lidar com isso. Com relação ao equilíbrio de vida pessoal e profissional, Rangel, porque eu imagino que você trabalhe bastante até hoje. Como é que você equilibra a vida pessoal e a vida profissional? Eu acho que aí é muito uma questão de conscientização, né? E aí talvez eu, como falo muito de administração do tempo, né? Então eu não sou uma pessoa que fico trabalhando sábado e domingo, eu não fico até depois das 6 horas, 7 horas no trabalho. Eu procuro fazer aquilo que eu digo e que eu pratico nas sessões de coach com os executivos. Sim, claro, é verdade. Então, dificilmente você vai me encontrar depois das 7 horas. Depois das 7 horas você não vai me encontrar no escritório, nem vai me encontrar sábado e domingo eu trabalhando porque eu tenho que entregar alguma coisa na segunda-feira. Isso realmente não acontece. E eu acho que é muito em função do gerenciamento do tempo e da consciência de que isso tem efeitos colaterais, entendeu? Não quer dizer que, eventualmente, se eu, sei lá, segunda-feira, se eu tiver um grande trabalho, uma palestra que eu vou dar, um treinamento, e eu ainda não terminei, ou eu quero revisar no fim de semana, eu vou trabalhar sábado e domingo. Mas é uma coisa em março de 2024 e até agora não tinha acontecido, e depois até dezembro não vai acontecer, a não ser em outubro. Mas isso é normal, isso aí faz parte de toda a dinâmica de um executivo, de qualquer pessoa que trabalha. É um evento esporádico e não um hábito, né, que você não concilia trabalho e família. Entendi. E vamos supor que tem alguém assistindo aqui, viu tudo que você falou aqui a respeito dessas vários departamentos que você passou numa empresa, você ter conseguido sair para fazer algo que você gostava, depois empreender, esse bom humor e tudo mais. Que orientação que você daria para essa pessoa jovem para seguir uma carreira como a sua? Alguma dica? Olha, eu colocaria de estar aberto às oportunidades. Entendeu? Eu acho que ainda mais quando a pessoa é jovem, né, é muito difícil, como eu falei logo no início, a pessoa ter em mente um plano de carreira, né, porque a vida é muito dinâmica, a vida é muito maluca. Né? Então eu diria assim, não sei se é conselho, né, mas fique atento às oportunidades, né, e abrace as oportunidades. E se der certo, ótimo. Se não deu, foi uma experiência que você teve abraçando aquela oportunidade. Mas não diga, não, eu não vou fazer isso aí porque eu não sei se eu consigo. Vai, sobe no cavalo e vai em frente, entendeu? Então não tem um conselho não. Tem assim, fica atento, né, para aproveitar as oportunidades. Como eu disse, comecei em auditoria, comecei em contabilidade, depois RH, treinamento, marketing, vendas, crédito e cobrança, qualidade, depois rádio, depois palestra, depois livro, coaching, e foi. E as oportunidades vindo e eu abraçando. Nunca parou, né, Ângelo? Impressionante. Muitas pessoas assim, imagino que vão chegar nesse momento de vida que você está, já vão estar parado, aposentado, e o Rangel realmente assim é um nível de energia que eu fico muito impressionado. Aliás, eu estava pensando, né? Suas netinhas devem ser bem felizes com você, saber. Vovô palhaço? Exatamente. Imagina história. Que felicidade que é ter um avô como você. Que maravilha. Já estamos indo para o nosso final. Eu vou daqui a pouco gravar com o Rangel a nossa conversa controversa. Se você não conhece, a nossa sessão reservada para os assinantes. Hoje nós falamos sobre temas um pouco mais polêmicos, ou que nós não queremos aqui falar nessa plataforma. A gente vai falar um pouquinho, inclusive, sobre desonestidade em negócios que acontecem. Enfim, alguns temas assim que são um pouco mais
sérios, assim, no sentido de delicados, profundos, e que a gente gostaria de falar para os nossos assinantes. Então fica o convite para você se inscrever no nosso canal O Executivo, o link aqui embaixo. Vou deixar um link para o pessoal comprar o seu livro também, O que Podemos Aprender com os Gansos, vai ficar aqui embaixo da nossa gravação. Angel, indo para o nosso final, eu queria que você deixasse uma mensagem realmente para as pessoas que estão assistindo, de inspiração, tanto para suas vidas profissionais e pessoais, baseada na sua experiência. A mensagem que eu deixo, Silvio, é de que as pessoas procurem, na realidade, fazer, né, na medida do possível, aquilo que gostam de fazer, né? Não é simples, né? Mas muitas vezes a pessoa não se esforça para isso. Eu tenho tido muitos casos das pessoas ficarem em dúvida, né, se realmente devem continuar naquela caminhada, naquele caminho que ele está tendo, e nesse caminho estão sendo infelizes, né, não estão satisfeitos, ficam até com autoestima baixa porque não estão conseguindo se realizar naquilo, né? E o tempo passa, né? Então, quanto mais cedo a pessoa olhar se esse caminho na realidade é aquele que vai te trazer mais gratidão, mais gratificação, dá uma pensada, né? E ver se não vale a pena você, não digo andar para trás, não é isso, mas é você buscar, né? Assim que tiver uma oportunidade, você investir nessa oportunidade por acreditar que aquilo vai te deixar mais feliz, né? Então não se acomoda, né, de que não tem outras coisas que você possa fazer, né? Então seria isso aí, você ficar atento para oportunidades que você pode pegar e fazer uma coisa melhor do que você está fazendo. Nada de graça, né? Vai exigir esforço, vai exigir recomeçar, né? Mas 3, 4 anos depois você pode estar muito feliz. Olha, Angel, enquanto eu via você falar, eu ficava imaginando aqui como é importante isso para a energia da pessoa, né? Quando ela descobre aquilo que realmente ela gosta, aquilo que é a vocação. Então, às vezes você vai enfrentar até mais problemas que você não enfrentaria se ficasse onde está. Mas você vai ter energia para enfrentar esses problemas por conta de seguir essa recomendação, esse conselho tão bom do Alexandre Rangel. Rangel, infelizmente chegamos no final. Aliás, o Rangel é tão bom de administração de tempo que ele fez dar exatamente 1 hora aqui o nosso podcast. Então, Rangel, eu queria agradecer muito por você ter aceitado o meu convite de participar aqui no podcast do Canal Executivo. Muito obrigado mesmo. Obrigado a você, Silvio. E fica o meu convite para você, na próxima quinta-feira, dia 28 de março, às 21 horas, mais um podcast aqui no canal O Executivo. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço a todos e vamos em frente.